Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cine-espectadores. Já tinham desistido dos originais Netflix? Então fiquem aí que já vou te dar alguma esperança sobre esse tipo de filme. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre 7 originais da Netflix que saem ainda esse ano e que eu acho que tem o potencial para serem filmaços, seja pela sua história, pelos diretores envolvidos, atores ou até mesmo roteiristas. E assim, eu estou usando o calendário de lançamentos da Netflix americana, então não sei se vai ter um crossover direto entre a Netflix americana e brasileira, mas de qualquer forma, esses filmes vão sair na Netflix. Começando essa lista de 7 filmes, que está ordenada por ordem de lançamentos, temos Hold the Dark, que é um filme escrito por Macon Blair e estrela Jeffrey Wright e Alexander Skarsgård. Então esse filme vai sair no dia 28 de setembro, e acompanha a história de um naturalista, interpretado pelo Jeffrey Wright, que está numa missão de resgate envolvendo lobos. Eu não li muito do roteiro não, mas eu fiquei interessado pelo fato de que ele foi escrito pelo Macon Blair, que foi o diretor e roteirista do filme Eu Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo. Eu tinha notado na minha listinha que o Macon Blair era um dos diretores para ficar de olho, e estou de olho nele. Eu acho que ele tem potencial para ser tipo um Martin McDonagh. E é claro que temos o envolvimento do Jeffrey Wright, que muita gente vai conhecer como sendo o Bernard de Westworld, e também o Alexander Skarsgård, que muita gente conhece por ser um dos membros da família Skarsgård, que é cheio de atores talentosos. No dia 12 de outubro teremos o filme Apostle, que eu imagino que a tradução vai ser O Apóstolo, um filme de época envolvendo elementos de terror e suspense, dirigido por Gareth Edwards e estrelando Dan Stevens. Então, para você que não se lembra, Gareth Edwards é um diretor que se foca em filmes de indie de terror e que acabou dirigindo alguns blockbusters, como por exemplo Godzilla, o novo, e também Rogue One, uma história Star Wars. Então, realmente é um filme que eu acho que tem bastante potencial aí, estrelando o Dan Stevens, que é um dos meus atores favoritos, especialmente porque o Dan Stevens tem um papel muito interessante num filme que eu gosto particularmente bastante, está inclusive na minha lista de 100 filmes favoritos, que é The Guest, que é um filme que envolve elementos de ação, suspense e terror, né? Tipo um thriller ou então um meta-terror. E eu imagino que esse filme possa entrar nessa veia, considerando aí a sinopse do filme, que revela que em 1905, após retornar a Londres, um jovem se depara com o fato que sua irmã foi sequestrada por um culto. Então acho que essa premissa aí, meio thriller, meio terror, com a direção do Gareth Edwards e com a presidente Stevens, tem tudo para dar certo. Então no dia 19 de outubro temos a estreia do terceiro filme aqui da nossa lista, um filme dirigido por Paul Greengrass, que já foi até indicado ao Oscar, 22nd of July. Então esse filme acompanha uma história baseada em fatos reais do maior ataque terrorista que já aconteceu na Noruega. E eu gosto bastante do Paul Greengrass com esse tipo de filmes, porque o meu filme favorito do Paul Greengrass é justamente aquele que o rendeu a indicação de melhor diretor, pelo menos eu acredito que seja isso, Captain Phillips, o filme estrelando Tom Hanks. Então estou bastante empolgado aí para esse novo filme envolvendo tensão, suspense e fatos reais, com a direção aí do Paul Greengrass, que também dirigiu alguns dos filmes da saga Identidade Bourne. No dia 2 de novembro temos um filme que eu achei bem único aqui, chamado The Other Side of the Wind, porque ele é dirigido por Orson Welles. Aí se você é fã de cinema como eu, talvez você se pergunte: mas Pedro, o Orson Welles não morreu há muitos anos? Aí eu falo assim, sim, morreu tem muitos anos. E se você não é fã de cinema, você pergunta: Pedro, quem é o Orson Welles? Bom, se você já ouviu falar de Cidadão Kane, você sabe porque eu tô empolgado para esse filme. Então The Other Side of the Wind é um filme que começou a ser filmado pelo legendário Orson Welles em 1970 e tinha ficado trancado aí em um cofre em Paris até 2017, mais especificamente 1000 rolos de filme de The Other Side of the Wind haviam ficado trancados em Paris até 2017, e aí o produtor John Marshall decidiu resgatar esse projeto e finalizar o filme que não havia sido finalizado a tempo antes da morte do Orson Welles. Então, sim, o lendário diretor de Cidadão Kane, Marca do Mal, entre diversos outros filmes, tem um último filme que nunca foi lançado porque ele não havia sido terminado, mas agora parte do pessoal que estava vindo da produção decidiu finalizar o filme, que já tinha 1000 rolos de filme, então faltava editar realmente esse longa, e agora ele sai no dia 2 de novembro na Netflix, então estou bastante empolgado para ver o que vai dar nisso aí. No dia 9 de novembro temos um filme que eu tenho aí certeza que será um filmaço, ou pelo menos quase certeza, porque ele envolve David Mackenzie, Aaron Taylor Johnson e Chris Pine. Então o nome do filme é Outlaw King, ele acompanha a história do Robert the Bruce, que foi uma figura aí bastante importante na história da Escócia. Talvez você se lembre desse nome porque ele é um dos personagens principais também do filme Coração Valente, do Mel Gibson,
aí da década de 90, então agora temos a nova versão aí, temos uma nova versão da história do Robert the Bruce sendo contada através dos olhos do David Mackenzie, que é o diretor aí de filmes como Startup e mais notoriamente Hell or High Water, que inclusive já tinha tido a participação do Chris Pine. Então temos aí já uma dupla de diretor e ator que já se conhece, já trabalhou muito bem em Hell or High Water, que inclusive esteve no Oscar de 2016, agora contando uma história medieval envolvendo ainda o Aaron Taylor Johnson. Então acho que tem tudo para dar certo, é uma história interessante, é um diretor extremamente competente, um ator que ele já conhece e outro ator que eu acho talentoso, então para mim tem muito potencial aí. The Outlaw King. O penúltimo filme dessa lista sai no dia 16 de novembro e é um filme dos irmãos Coen chamado The Ballad of Buster Scruggs. Então, esse filme por muitos anos foi tido como um projeto em desenvolvimento dos irmãos Coen, que originalmente seria uma série, uma antologia de 6 diferentes episódios aí trazendo a história do Velho Oeste americano, acho que era algo desse sentido, mas agora eles decidiram transformar isso em um filme que eu imagino que seja no estilo de Relatos Selvagens, né? Temos 6 histórias aparentemente desconexas, mas com a mesma temática, se juntando para formar um filme. Então estou bastante empolgado, sou fã dos irmãos Coen, não sou fã de todos os filmes deles, mas sim da maioria, e estou bastante empolgado aí para The Ballad of Buster Scruggs, no dia 16 de novembro na Netflix. E em dezembro, ainda sem data definida, temos o mais novo filme do ganhador do Oscar, Alfonso Cuarón, filme chamado Roma. E apesar do que o título pode indicar, na verdade ele acompanha aí uma empregada doméstica no bairro de Roma, no México. Ali na cidade do México, perdão, na década de 70, e promete ser um filme um pouco mais intimista de renomado diretor aí, que ganhou o Oscar em 2013 por Gravidade, e por isso estou bastante empolgado. Esse é um dos filmes aqui da lista que ainda tem data definida, mas eu acho que vale a espera e potencialmente vale também uma vaga no Oscar, assim como alguns dos outros que eu citei aqui, todos basicamente depois de outubro eu acho que tem a possibilidade de estar no Oscar, mas vamos aguardar. Então é isso aí, cinespectadores. Se gostaram do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, venham fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários quais desses filmes você está mais empolgado para ver. Então é sempre muito válido. Tem seu YouTube. Até a próxima.